Você sabia que regular seus níveis de dopamina pode resolver problemas como desânimo, preguiça, compulsão alimentar e até vício no celular? A dopamina tá na moda. E não é à toa. Esse neurotransmissor está intimamente ligado ao nosso senso de motivação. Mas, além disso, também está ligado ao nosso senso de recompensa e até com nossos movimentos, nossa atividade física. Nesse vídeo, eu vou explicar exatamente o que é a dopamina, como ela age e, acima de tudo, eu vou trazer estratégias para regular os níveis de dopamina no nosso cérebro, garantindo assim a motivação que você precisa para conquistar grandes objetivos na sua vida. Agora, no Fala Lu. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela Faculdade de Medicina da USP. Trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esportes, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Aproveita esse momento, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com qualquer pessoa que possa se interessar pelo nosso conteúdo e ter os benefícios das técnicas, dos protocolos e das coisas que a gente ensina por aqui. Hoje o tema é dopamina e atualmente tem se falado muito sobre essa molécula, mas nem todo mundo sabe exatamente como é que ela funciona. O vídeo de hoje foi baseado numa literatura científica super atual, tem muitos artigos recentes que estão desvendando aí de forma mais detalhada como funciona esse neurotransmissor que já era conhecido há muito tempo. Quem quiser se aprofundar mais, além dos artigos que tem aqui na descrição, tem 2 livros que não são específicos para quem é da área da saúde, pelo contrário, são super interessantes, muito atuais e que eu recomendo. Um deles é o The Molecule of More, ainda não tem em português, do Daniel Lemberg, e o outro que já tem em português, que é A Nação Dopamina, da doutora Anna Lembke, de Stanford. São 2 vídeos bem interessantes que vão complementar o que eu já falei aqui nesse vídeo para vocês, que vão com certeza ficar até o final para falar sobre dopamina. Os níveis de dopamina moldam a nossa percepção da vida, nossas emoções, se a gente se sente ou não capaz de alguma coisa. Quando os níveis de dopamina estão baixos, a gente se sente desmotivado, a gente tem menos prazer em qualquer atividade, coisas até rotineiras, e a gente se sente, inclusive, fisicamente mais cansados. Esse tema da dopamina me interessa muito, em particular, porque desde a primeira vez que eu comecei a entender um pouquinho sobre dopamina, eu percebi que eu era uma pessoa que eu chamo de altamente dopaminérgica. E isso vale para o bem, mas também para o mal. Quando eu me considero uma pessoa dopaminérgica, eu percebo que, por exemplo, eu sou alguém bastante motivada. Quando eu tenho algum objetivo na minha vida, seja ele qual for, desde passar no vestibular lá quando eu tinha meus 15 anos, até fazer um Ironman, eu costumo ter a motivação necessária para seguir por meses focada naquele projeto a longo prazo. Isso tem tudo a ver com dopamina. Mas, ao mesmo tempo, dopamina também está relacionado muito à compulsão, ansiedade. E isso eu também percebo na minha vida. Uma dificuldade, por exemplo, de controlar a ingesta de doce, uma ansiedade em relação às coisas que eu tenho que fazer e até um certo sofrimento por não ter o prazer por um tempo tão prolongado logo depois que eu conquisto alguma coisa. Porque a pessoa dopaminérgica está sempre na busca. Dopamina não é sinônimo de prazer e isso vocês vão entender ao longo desse vídeo. Aliás, eu sugiro que vocês fiquem até o final porque eu vou trazer alguns protocolos bem práticos para colocar em ordem aí a dopamina no seu cérebro e ter alguns proveitos que eu fui aprendendo ao longo da minha vida, mas demorei mais de 40 anos para conseguir domar um pouco a minha dopamina. Mas eu vou trazer esses protocolos para vocês no final do vídeo. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho do básico, porque é fundamental entender as coisas para depois colocar em ação, né? Esse é o mote aqui do Fala Lu. Vamos falar o que é a dopamina. Dopamina é um neurotransmissor. O que é isso? É uma molécula que é produzida no nosso cérebro e ela serve para transmissão de informação entre essas células que compõem nosso sistema nervoso central, que são os neurônios. Então, um neurônio se comunica com outro neurônio através das sinapses, que é um espaço que tem entre os 2 neurônios, e a comunicação se faz através desses neurotransmissores. Então, a dopamina é um neurotransmissor. Ela é derivada de um aminoácido, a tirosina. A tirosina é produzida pelo nosso corpo, mas também pode vir de alimentos. Peixe, queijo, chocolate, várias proteínas. Depois até nas dicas eu vou falar um pouquinho sobre isso. A tirosina, então, que ou é produzida pelo nosso corpo ou a gente come, é convertida em L-dopa e a L-dopa, lá nos nossos neurônios dopaminérgicos, vai ser convertida em dopamina. A gente tem no nosso cérebro vários grupos de neurônios dopaminérgicos
que produzem e liberam dopamina. Esses núcleos dopaminérgicos estão presentes em regiões diferentes do nosso cérebro. Isso é importante, porque dependendo da localização desses grupos de neurônio e também dos receptores envolvidos ali nas sinapses, a dopamina vai ter função muito diferente. Então aqui já é uma mensagem importante. A dopamina não tem uma só função. Ela não é só motivação ou só prazer. Muita gente associa erradamente, inclusive, a dopamina ao prazer, e eu vou falar sobre isso ao longo do vídeo. Ela não é basicamente prazer, pelo contrário. Mas vou trazer aqui então essas vias aí no nosso cérebro de forma bem resumida, porque isso é um pouco mais complicado, só para vocês entenderem essas diferentes ações. Então tem uma via, primeira, que chama mesocortical. Essa é uma via neuronal que conecta duas áreas do cérebro. A área tegmental ventral ao córtex cerebral, principalmente os lóbulos frontais, aqui da frente. Essa é uma das 4 vias dopaminérgicas principais e ela está relacionada, por exemplo, a aspectos comportamentais, emocionais. Ela, por exemplo, está relacionada à motivação para ações importantes, para coisas significativas. Vamos colocar aqui como exemplo correr uma maratona. É alguma coisa que você vai se planejar para fazer dali 4 a 6 meses. Você vai fazer um planejamento e você tem que estar motivado. Tudo isso está envolvido nessa via dopaminérgica. Outra via mesolímbica. Essa é a famosa via da recompensa. Essa que é a tal via do prazer imediato. Então, por exemplo, quando você come um doce, uma coisa que você adora, quando você fuma um cigarro, quando você joga videogame, para quem gosta, quando você pega o celular para ver se tem uma curtida no seu post, tudo isso é via de recompensa, mas também está ligado um pouco à ansiedade. Outra via nigra estriada. Essa via é de controle motor e aprendizado motor, então coisas de motricidade. Por exemplo, quem tem Parkinson tem um problema nessa via, ela não está funcionando direito. E por fim, a quarta via é a tuberoinfundibular. E essa via, por exemplo, tem a ver com secreção de hormônio hipofisário, a prolactina, tem a ver com a amamentação. Ou seja, a dopamina tem várias funções muito diversas. A dopamina tem tudo a ver com o que você está se sentindo agora, assistindo esse vídeo. Por exemplo, esse vídeo está te motivando, está te dando vontade de estudar, está te dando vontade de treinar, de fazer uma maratona? Ela tem tudo a ver a como você vai se sentir daqui 1 hora em relação às coisas que você viveu, porque ela tem a ver com memória. Ela tem a ver com o seu nível de motivação, com o seu nível de desejo. Você está com vontade de comer, está com vontade de encontrar os amigos? E quanto você vai se esforçar para conseguir alguma coisa que você quer. Ela tem muito a ver com essa busca por alguma coisa. Tem um experimento que já é bem antigo, mas que é muito interessante e que deixa bem claro essa ação da dopamina em relação à busca. Esse estudo foi feito com ratos e rato com um alimento que eles gostam muito. Vamos colocar um queijo, eu não lembro se o estudo era com queijo ou não. O rato tá na gaiola e o queijo tá no canto da gaiola. O rato vai e se desloca até o queijo para comer o queijo, porque é o alimento que ele gosta. Eles pegaram os ratinhos e inibiram o sistema dopaminérgico. O ratinho ficava paralisado, mesmo com o queijo dentro da gaiola. Ele não se deslocava nem a 1 centímetro em busca do queijo, em busca do alimento. Aí ele morria de inanição. Se o pesquisador, no entanto, colocasse o queijo dentro da boca do ratinho, o ratinho comia o queijo e demonstrava, inclusive, prazer. A dopamina não está relacionada ao prazer de comer, ela está relacionada à busca do alimento e à busca das coisas que vão te dar prazer. Essa é a diferença. Sem dopamina, você não vai atrás daquilo que te satisfaz, mas não é ela que traz a sensação de satisfação. Uma maneira bem simples de pensar sobre dopamina é que quando nossos níveis de dopamina estão elevados, a gente tende a focar nossa atenção nas coisas externas, nas coisas que a gente quer. E a gente se sente motivado para perseguir. Por exemplo, o ratinho vai focar no queijo e ele vai se deslocar até o queijo. A gente vai focar na medalha e vai treinar e vai fazer uma maratona até completar. A gente vai focar na sensação boa de fumar um cigarro. Então a gente vai pegar um cigarro e vai acender um cigarro. A dopamina é isso, é sobre querer, não é sobre ter, não é sobre a conquista, é sobre a busca. Aí que tem algumas coisas bem interessantes que foram descobertas em estudos mais recentes. A gente tem no nosso corpo um nível de dopamina circulante que é uma dopamina basal. Essa dopamina vai manter o nosso humor, nossa motivação para as atividades do dia a dia. Tem as famosas oscilações dos níveis de dopamina, chamadas de picos, que são relacionadas àquela via mesolímbica, a via da recompensa. E essa sim tem muito a ver com compulsão e com vício. A gente vai fazer um vídeo específico para falar de compulsão, de vício, de como controlar isso tudo usando essas vias dopaminérgicas. Mas agora
como a gente vai focar em motivação, principalmente para grandes conquistas, motivação a longo prazo, a gente vai falar de como manter esses níveis basais de dopamina num nível adequado. Esses níveis basais de dopamina que todo mundo tem, o tempo inteiro. Nossos neurônios estão o tempo inteiro produzindo dopamina, até porque a gente precisa se movimentar e a gente precisa de dopamina para se movimentar. Esses níveis basais são influenciados por vários aspectos. Genética, então tem gente que já nasce assim mais dopaminérgico. Comportamentos ao longo da vida, seu sono, sua alimentação, como é que foram os seus últimos meses, seus últimos dias e suas últimas horas em relação à dopamina. É extremamente importante manter níveis adequados de dopamina no seu dia a dia. A gente não quer elas muito baixas, porque você precisa ficar motivado, mas muito alto também dá problema e está relacionado até com várias doenças psiquiátricas. Gerenciar esses níveis de dopamina fazem com que a gente se mantenha motivado, estimulando aquela via mesocortical, a via da motivação para coisas que importam. Aí entra uma consideração bem importante, são 3 aspectos para ativação da via mesocortical, que é a importância do fato, daquilo que você vai buscar. Vamos colocar então a questão da maratona. É importante para você correr uma maratona? Pode ser que sim. Você está treinando, você é atleta, você gosta de corrida, então isso é importante para você. Para uma outra pessoa pode ser algo muito desmotivador, porque ela nem corre, ela nem tá nesse meio, isso não importa para ela. Vai ser importante e vai motivar para quem a maratona é importante. Para quem não é, inscrever uma pessoa que nem corre numa maratona não vai mudar em nada a vida dela e é provável que ela nem treine para isso. Então, um ponto fundamental, o quão importante é aquele objetivo que você vai buscar para você. Seu emprego, um relacionamento, um casamento. Número 2, antecipação. Isso faz parte do nosso cérebro para produzir a dopamina. Eu quero muito passar naquela linha de chegada, eu quero ser maratonista, eu quero ser igual a minha amiga que fez uma maratona, eu me vejo lá correndo a prova, tudo isso é antecipação, isso vai fortalecendo as vias dopaminérgicas. E por fim, a ação. Para manter a dopamina sempre ativa, a gente precisa de ação em busca daquele fato. Então, por exemplo, se você se inscreve na maratona, mas não compra o tênis, não começa a treinar, não vai atrás de um técnico, não faz planilha, não faz nada em relação a isso, a dopamina despenca e para de ser algo estimulado por aquele objetivo. Então, as ações que você vai construindo ao longo do processo vão mantendo a dopamina aumentada. Por isso que é importante ir criando maneiras ao longo do tempo para que aquela coisa que é importante para você continue te motivando por muitos meses. Isso, do ponto de vista fisiológico, vai aumentar não só a produção de dopamina, mas também os números de receptores que a gente tem ali nas sinapses entre os neurônios. Ou seja, mesmo se a gente tiver uma quantidade basal de dopamina, ela vai funcionar mais porque os neurônios estão com mais receptores. Algumas medidas comportamentais já estão comprovadas que aumentam essa ação da dopamina por aumentar os receptores. Por exemplo, fazer lista de tarefa, objetivos, para o dia, para a semana, para o mês. O fato de elogiar alguém que fez ou que vai fazer algo que você também quer fazer. Então, alguém que fez uma maratona, você fala, nossa, parabéns, que legal. Você reconhecer aquele fato importante para você em outra pessoa. E também valorizar as pequenas conquistas. Por exemplo, você está treinando e quando você consegue concluir um treino difícil, você ficar feliz por aquilo, se sentir grato por aquilo. Tudo isso vai fortalecendo no nosso cérebro essas conexões e aumentando a ação da dopamina, que já é basal e que está presente ali no nosso corpo, independente de qualquer coisa. Agora então, eu vou trazer 7 técnicas práticas para aumentar no nível de dopamina. Então, você fortaleceu lá os circuitos, está com bastante receptor, mas com essas 7 dicas você vai conseguir aumentar os níveis de dopamina. A dica número 1 é exposição à luz solar pela manhã, por entre 10 a 30 minutos todos os dias. Os estudos mostram que essa exposição ao sol libera dopamina. Se você fizer isso consistentemente, todos os dias, se aumenta também a expressão gênica dos receptores de dopamina, ou seja, se aumenta o número de dopamina e a quantidade de receptor, que é tudo que a gente quer para estar mais motivado. Número 2, comer alimentos ricos em tirosina. Lembra que eu falei que a tirosina era um aminoácido que levava à produção de dopamina? Quais seriam esses alimentos? Exemplo, carne vermelha, nozes, queijo fermentado duro tem bastante tirosina, feijão, peixe, chocolate, de preferência os mais amargos, com mais cacau. Tudo isso na sua dieta vai aumentar a tirosina, permitindo que você produza naturalmente mais dopamina pelo seu corpo. Número 3,
evitar luz brilhante entre 10 da noite e 4 da manhã. Isso é fundamental. Foi mostrado em estudos que essa exposição à luz brilhante faz com que numa região do nosso cérebro chamada abérnula haja uma redução drástica da produção de dopamina circulante. Se precisar, por acaso, de luz nesses horários, use uma luz mais fraca, bem discreta, sem muito brilho. Evite, então, essa luz nesses horários. Por isso que alguém que trabalha de madrugada ou vai para uma balada, muita luz brilhante, pode ter um cansaço no dia seguinte. Isso pode ser simplesmente uma queda de dopamina. Número 4, ingestão de cafeína. A cafeína, entre 100 a 400 miligramas, ou seja, uma dose caprichada aí de café, de chá, até de suplemento, leva a um aumento de dopamina, mas acima de tudo, leva a um aumento da disponibilidade de receptor de dopamina. Ou seja, o nosso corpo fica mais sensível à dopamina circulante. Então, mesmo que você tenha um nível basal ali ok, como a gente aumentou o número de receptor, a gente tem uma melhor ação da dopamina. Lembra só de evitar café perto da hora de dormir, porque você pode ter o efeito negativo da insônia. Número 5, é um conjunto de técnicas que são desde meditação ou cochilo, ou que a gente chama de NRDS, que é o Non-Sleep Deep Rest, que é uma técnica específica de meditação, que feita aí por 10 minutos leva a aumento de níveis basais de dopamina e eles são sustentados ao longo do tempo quando você faz essas técnicas meditativas diariamente. Número 6, levanta da cadeira ou do sofá a cada 30 minutos. Os estudos mostram também que a imobilidade vai diminuindo o seu nível de dopamina. Então é interessante, se você está trabalhando, estudando, fazer alguma atividade, se movimentar ou ao menos ficar em pé e se mover um pouquinho para manter o nível de dopamina um pouquinho mais alto. E, por fim, a dica número 7 é a exposição ao frio. A gente tem vídeo aqui no canal sobre isso, mas tem um estudo super interessante que eu coloco aqui na descrição, que mostra que a exposição ao frio, através de banho gelado e imersão em banheira de água fria, leva a um aumento de até 5 vezes nossos níveis de dopamina e esse aumento é prolongado, ele fica por 3 horas. Ou seja, aquela sensação boa que você tem depois do frio está muito relacionado a esse aumento sustentado de dopamina. Eu quero que vocês testem estas estratégias e me contem aqui nos comentários o que vocês sentiram. Testa a tirosina, testa o banho gelado e me conta o que fez diferença na sua sensação, principalmente relacionada à motivação aí nos dias seguintes. É isso aí, gente. Eu espero que esse vídeo consiga ajudar vocês de alguma maneira, já que para mim, entender o nosso corpo e como ele funciona através da ciência é a ferramenta mais poderosa para melhorar a nossa saúde, tanto física quanto mental. Agradecendo nossos patrocinadores, Trilo, Dobro, Jungle, Probiótica e Kikos Fit.